Para entendermos os acontecimentos do jogo, primeiro precisamos voltar lá do início. No início dos tempos, apenas 2 mundos existiam. O mundo de fogo, chamado de Muspelheim, onde vivia um gigante de fogo, e o mundo de gelo e rios venenosos, chamados de Niflheim. Ginnungagap ficava no meio desses reinos e era o vazio. Porém, Muspelheim e Niflheim se colidiram, e dessa colisão surgiram 2 seres. O primeiro ser se chama Admla, que era uma vaca, e o segundo, um gigante de gelo chamado Ymir. Imenso bloco de gelo ficou no meio desses 2 mundos. A vaca alimentava o gigante Ymir, que gerou diversos seres da linha dos gigantes. E enquanto alimentava Ymir, a vaca lambia para se alimentar do enorme pedaço de gelo que ficou entre os mundos. E desse gelo saiu Buri. Buri deu origem a um ser chamado de Bor. Bor casou com uma gigante chamada Bestla. Essa gigante, da união deles, surgiram 3 filhos, Vé, Vili e Odin, que são os primeiros deuses. Os filhos possuíam um tremendo ódio pelo gigante Ymir, então eles de certo modo planejaram a morte dele. Durante a luta, eles mataram Ymir e de sua cabeça pegaram e criaram um mundo que chamaram de Midgard. Da carne do gigante fizeram a terra e dos ossos fizeram as montanhas. Do crânio dele erguiram uma grande parte que se formou o céu. Alguns seres cresceram ali dentro da cabeça de Ymir, considerado como se fossem larvas, que eram os anões e os elfos. E no início Midgard era formado por apenas esses 2 seres. Um dia, quando os deuses passeavam por Midgard, eles percebiam que faltavam algo na sua criação e encontraram 2 troncos de árvores caídos, um de Freixo e outro de Olmo. Assim, Odin criou o primeiro homem e primeira mulher e lhes deu a essência da vida. Sua irmã Vili deu os raciocínios e sentimentos, e Vé deu a habilidade para ouvir, falar e ver, deu os sentidos para eles. Os primeiros humanos tiveram como nome de Askr e Embla, e eles então povoaram a Terra. Odin queria manter a Terra apenas para os humanos, então criou um reino para os anões chamado de Svartalfheim, e criou um reino apenas para os elfos chamado de Halfheim. E assim, eles puderam reinar em paz. Todos os mundos eles eram sustentados por uma enorme árvore que se chama Árvore de Yggdrasil. Essa árvore representa como se fosse o universo ao todo e os 9 mundos que se sustentam. Esses mundos foram criados mais para frente. Primeiro, os gigantes eles foram banidos, foram levados para um mundo chamado de Jotunheim, que foi onde os gigantes abrigaram. Niflheim e Muspelheim continuaram a existir. Helheim foi criado para ser habitat dos mortos, as pessoas que morriam iam para Helheim. Vanaheim era o reino dos Vanir, que era como se fosse um outro clã de deuses. E os próprios Aesir, que são os deuses considerados da família de Odin, criaram um mundo para poder habitar. Esse mundo foi chamado de Asgard. E assim, os 9 mundos que se sustentavam na árvore de Yggdrasil foram formados. Após isso, houve uma guerra entre os deuses. Os Vanir, os deuses que representam a parte mais inteligente, a parte de fertilidade, a parte da natureza, a parte de paz, entraram em guerra com os deuses Aesir. É dito que a guerra começou por causa de uma bruxa que adorava falar de ouro. Os deuses enjoaram dessa bruxa, a torturaram e a mataram. Porém, a bruxa ressuscitou várias vezes. E os Vanir acharam a hospitalidade deles horríveis e decidiram lutar contra os Aesir. Também é dito que Freya, que pertencia aos Vanir, tinha sido presa por alguns motivos pelos Aesir, e assim eles iniciaram uma batalha. Essa batalha durou vários anos, mas no final eles estabeleceram um acordo de paz e alguns dos Vanir inclusive foram morar em Asgard. Até Freya, que era dos Vanir, acabou casando com Odin. E o jogo se passa mais ou menos depois da Segunda Guerra, da Guerra dos Deuses. Após isso, existe uma profecia chamada de Ragnarok. Essa profecia, ela conta sobre o fim do mundo, uma batalha onde os deuses lutariam com os gigantes. Isso resultaria na morte de ambos e o mundo seria de certa forma reconstruído, onde 2 seres voltariam a habitar e os deuses morreriam. Odin sempre odiou os gigantes, sempre viveu em guerra com os gigantes, pelo fato do Ragnarok que os dois iriam se enfrentar. A vigilância de Odin para com os gigantes era muito forte. E assim começam os acontecimentos do jogo. Kratos está se localizado agora na Escandinava. Ele havia sido morto, entre aspas,
lá na Grécia, quando matou vários e vários deuses gregos, deuses aqui conhecidos como deuses estrangeiros. A minha teoria é de que ele conseguiu para a Escandinava porque o Kratos ele faz parte da profecia escandinava. E talvez ele tenha sido salvo por gigantes. Os gigantes são grandes profetas, eles têm muito dom de profecia. Provavelmente salvaram Kratos, pois sabia que ele seria necessário. E por isso Kratos não veio morrer durante o God of War 3. Isso é uma teoria. E assim Kratos ele passa a viver numa floresta com sua mulher e seu filho. Sua mulher se chamava Faye e seu filho Atreus. Porém Kratos estava sempre distante e não passava quase momento nenhum com seu filho. Isso até sua mulher vir a falecer. Ao queimar o corpo da sua esposa Frey, antes de morrer, ela tinha pedido para Kratos levar as suas cinzas para o monte mais alto possível. No início do jogo, Kratos inclusive corta uma das árvores que tinha a marca da mão de sua mulher, que era uma forma de proteção ali da floresta. Essa marca atraiu um filho de Odin chamado Baldur, que visitou ele nas florestas e confrontou Kratos, mas Baldur era imortal e a luta dos dois acabou sendo em vão. Kratos conseguiu de certa forma se livrar de Baldur, mas não o matou. O mundo ali ao redor de tudo também está passando por alguns eventos estranhos chamados de desolação, onde criaturas mortas-vivas, conhecidas como Draugrs, assolam a terra. Essas criaturas estão muito mais abundantes. E assim, Kratos e Atreus seguem a sua jornada para a montanha mais alta, que é em Midgard, para jogar as cinzas de sua esposa. Eventualmente, os dois conhecem dois anões super habilidosos, Sindri e Brok. Ambos se odeiam de forma cômica inicialmente. Os irmãos eles existem na mitologia e como no jogo, eles também forjaram o martelo de Thor numa aposta com Loki e o machado de Frey, que ficou com Kratos, também foi forjado pelos anões. Eles ajudam assim a melhorar o seu equipamento. E durante essa jornada vocês encontram a Serpente do Mundo, um dos 3 filhos de Loki, chamada de Jormungandr. A serpente se mostra amigável e ajuda você desbloqueando o caminho na sua jornada. A serpente ela está fadada a lutar contra Thor no Ragnarok, no Apocalipse, mas isso eu vou explicar mais pra frente. Também encontramos uma misteriosa moça na floresta, depois a gente atirar num bichinho de estimação dela, e ela vive dentro de uma tartaruga gigante que é chamada pelo nome de Bruxa, e ela tem vasto conhecimento. Ao chegarem na entrada da montanha, Kratos e Atreus percebem que ela está bloqueada por uma névoa negra. Assim a Bruxa da Floresta aparece, avisando que apenas a luz de Alfheim, que é um dos 9 mundos, o mundo dos elfos, poderia abrir este caminho. Assim Kratos tem que fazer a viagem até lá, e ele faz essa viagem por um mecanismo que consegue viajar no Bifrost. Bifrost é um caminho que os deuses utilizavam para poder andar entre os reinos. Esse mecanismo que permitia viajar foi criado por Tyr, deus da guerra nórdico. Com o conhecimento da runa de viagem, você vai até o mundo dos elfos, Alfheim. Ao chegar lá, a bruxa é expulsa do reino dos elfos de alguma forma mágica, como se entrasse em um portal, e lá só resta Kratos e Atreus. Em Alfheim, o clima é de guerra, onde os elfos escuros e elfos de luz guerreiam para ver quem está no controle da luz. Os elfos negros eles bloqueiam acesso à luz durante a nossa chegada e se mostram agressivos, enquanto os elfos de luz eles são neutros, eles não te atacam e não fazem nada. Ao derrotar um dos líderes dos elfos negros, ele diz que você irá se arrepender disso. Na mitologia original, Alfheim é apenas morada dos elfos de luz. Os elfos que são chamados elfos negros não são outra raça de elfo, como é aqui no jogo. Eles são, na verdade, os anões na mitologia. Conseguindo pegar o feixe de luz necessário para poder dispersar a magia, você volta a Midgard, então você consegue dissipar toda a névoa e subir a montanha. Durante essa escalada na montanha, acontecem vários eventos. Kratos inclusive mata um dragão e ganha do anão Sindri flechas de visgo. Inclusive, Kratos prende um pedaço dessas flechas no suporte ali de flechas de Atreus que havia sido quebrado. O visgo e esse conserto de Kratos vai ser mais importante lá mais pro final do vídeo. Ao subir a montanha, eles encontram Baldur novamente, dessa vez acompanhado de 2 pessoas que são os filhos de Thor. E eles estão falando com Mimir, que é um homem que está preso em vários galhos. E ele diz que não sabe onde ambos estão devido a uma proteção que é colocado pela bruxa lá no primeiro encontro com Kratos e Atreus. Quando o trio vai embora, Kratos sobe a montanha e vai falar com Mimir. E Mimir explica que era torturado diariamente por Odin e preso naqueles galhos de árvore. Outrora, Mimir ele foi conselheiro de Odin, mas tentou conter as loucuras do deus, dando conselhos que não agradou. Assim, Odin condenou Mimir a ficar preso
por mais de 100 invernos na montanha de Midgard. Mimir é um ser que tem muito conhecimento. Ele não é mencionado como um deus no jogo, mas na mitologia original, Mimir ele era guardião da Mimsburn, um poço que ficava na base da árvore Yggdrasil, que concedia muita sabedoria, e lá ele era o deus da sabedoria, equivalente a Atena na mitologia grega. Durante a guerra dos Aesir e dos Vanir, aquela segunda guerra, os Vanir cortaram a cabeça de Mimir, pois sentiram-se enganados por ele e mandou para Odin. Odin assim reviveu a cabeça de Mimir e colocou lá na base da Yggdrasil, onde ficava esse poço que se formou e Mimir passou a defender ele. Odin queria mais conhecimento desse poço de Mimir, porém, Mimir só permitiria se Odin jogasse um dos seus olhos ao poço. Odin, sem pestanejar, jogou e teve Mimir como seu conselheiro e sábio. Odin sempre quis buscar mais conhecimento, ele não era onipotente, então Odin sempre queria saber mais sobre o futuro para poder evitar o Ragnarok. E esse fato de cortar a cabeça de Mimir é bem parecido com o que acontece no jogo, mas de forma diferente. Ao chegarmos e conversarmos com ele, ele diz que ali não é um monte mais alto e a gente teria que viajar para outro reino chamado Jotunheim, que é a terra dos gigantes. Mas o caminho para os gigantes havia sido cortado pelo caminho de Bifrost, você não conseguiria fazer essa viagem igual você fez para Alfheim. E só ali na montanha que tem um portal para o reino dos gigantes, e que eles precisam de uma runa, e só quem saberia desta runa era a cobra gigante Jormungand, e Mimir conseguiria falar a língua dela. Então acontece a brilhante ideia de Kratos cortar a cabeça de Mimir e pedir para alguém reviver ela. E essa única pessoa capaz de fazer isso seria a bruxa, e que de fato consegue. Eles voltam até a cabana da bruxa e ela revive a cabeça de Mimir. Ao chegar lá, ela fala que as flechas de Visgo que estão com Atreus são malignas e jogam fora essas flechas, e dá as flechas dela para ele. Assim Mimir passa a ajudar os dois na sua jornada, porém acaba sendo revelado que a bruxa não é ninguém mais que Freya, ex-esposa de Odin, descendente dos Vanir, deusa da sensualidade, do amor e da fertilidade. E durante seu casamento com Odin, Freya ensinou vários conhecimentos para ele, mas ele começou a usar esse poder de jeito indevido, fazendo Freya ficar descontente e confrontar Odin. Assim Odin baniu ela para Midgard, o lar dos humanos, onde de lá ela não pode mais sair. Por isso, ela foi magicamente expulsa de Alfheim quando ela chegou lá com Kratos. A única coisa que resta a Freya foi Baldur, deus do amor, que enfrenta o Kratos lá no início, mas vamos falar disso mais pra frente. Mimir e Freya sabem que Kratos é uma espécie de divindade, não sabem da onde, e ele fala que mais cedo ou mais tarde Kratos teria que contar a verdade para o seu filho. Então vocês vão novamente até a cobra, Mimir conversa com ela, e a cobra fala que existem dois lugares para você ir. Primeiro, o local que você precisa pegar um pedaço de uma pedra para poder esculpir a runa, e o outro lugar que você deveria saber o desenho da runa. Durante a busca, você é emboscado por dois filhos de Thor que estavam com Baldur lá anteriormente, Modi e Magni. A luta acaba resultando na morte do Magni. Após a luta, o item necessário para desenhar a runa é pega, porém, a estranha doença de Atreus volta. Doença essa que ele não tinha há tempos. Agora vocês vão até a tumba de Tyr, deus da guerra, conseguir o desenho da runa. Tyr, diferente do que muitos pensam, ele buscava paz ao invés de guerra. Ele era um deus amado por muitos, inclusive pelos gigantes, que confiaram nele o suficiente para passar o acesso ao mundo de Jotunheim. Tyr ele acaba sendo morto por Odin, que temia o envolvimento com os gigantes, devido ao Ragnarok. Na mitologia real, Tyr era um guerreiro tão forte que se tornou o deus da guerra, tão forte que muitos inclusive o consideram filho de Odin, e como em outras literaturas, ele é filho de alguns gigantes. E na mitologia, quando eles foram aprisionar o lobo Fenrir, ele acaba perdendo uma das próprias mãos, em troca de conseguir prender o lobo. Durante a entrada na tumba, Kratos é novamente surpreendido, dessa vez só por Modi, que tenta matá-lo novamente. Atreus, em desespero para salvar seu pai, acaba quase despertando a fúria de Esparta, mas desmaia, e Kratos, no seu momento de euforia, consegue se libertar e coloca Modi para correr. E agora Kratos corre contra o tempo, pois Atreus está em estado péssimo de saúde. Ele vai até Freya, pede para ela curar ele, mas para essa cura ser realizada ele precisa do coração do guardião da entrada de Helheim, governado por Hela, que representa o inferno nórdico. Mas o machado de gelo de Kratos não seria o suficiente, teria que ser algo de fogo, pois Helheim é um reino de eterno gelo. E assim, Kratos decide reviver o seu passado. Volta em sua casa e coloca, depois de ter jurado deixar o seu passado para trás, tudo para salvar seu filho, coloca suas lâminas do caos em suas mãos novamente. Kratos vai então até Helheim, onde consegue o coração, e Freya salva Atreus, fazendo o garoto voltar ao normal.
Kratos revela para Atreus que ele é um deus e que Atreus também é um deus. E ele não fica indignado, pelo contrário. O seu filho acaba ficando muito alegre e quer saber os poderes que ele tem. E acaba ficando com um comportamento muito estranho, se torna mesquinho e arrogante. Inclusive dá até fora em um dos anões, que são bem amigáveis. Entretanto, a relação entre pai e filho acaba ficando mais próxima a partir dali. Eles assim entram na tumba de Tyr, conseguem o desenho da runa e voltam para a base da montanha, onde novamente encontram Modi, porém muito ferido, pois Thor meteu a porrada nele devido ao fato dele ter corrido da luta, por ser um covarde. Atreus, ainda em estado de arrogância, acaba matando Modi contra as vontades de Kratos a sangue frio. Assim, eles fazem novamente essa viagem ao topo da montanha e ambos são encontrados por Baldur. E uma luta acontece entre os dois. Acidentalmente, Kratos quebra a passagem para Jotunheim com o corpo de Baldur. Atreus, com raiva, acaba atirando em Kratos. E durante o calor da batalha, Baldur, Kratos e Atreus acabam sendo lançados para Helheim. Kratos, lá em Helheim, dá um sermão em Atreus, que volta ao seu estado normal e perde totalmente a sua arrogância, voltando a ser um menino bom. Em Helheim acontecem alguns eventos como tortura mental, as pessoas veem tipo fantasmas do passado. Baldur vê ele confrontando sua mãe, eles descobrem que a mãe de Baldur é Freya e que ela lançou nele uma espécie de magia em que ele não poderia sentir dor, nem sentir nada, e nenhum ser e nenhum objeto poderia feri-lo, exceto um. Kratos também tem a visão dele matando seu pai, Zeus, porém Atreus fica sem entender por enquanto. Assim eles conseguem escapar de Helheim, voltam para Midgard e de fato conseguem ativar a passagem de Jotunheim. Porém, a última passagem ainda precisava de um dos olhos de Bifrost, e esse olho Mimir só tinha um, o outro ficava na estátua de Thor, que foi engolido pela cobra. Eles então pedem ajuda para a cobra, que os engolem para poder conseguir pegar o artefato. Quando eles pegam o artefato dentro da cobra, a cobra acaba sendo atacada por Baldur e ela cospe você para fora, onde a luta ali final entre os dois começa. Porém, Freya quer proteger seu filho e não quer que Kratos e Baldur fiquem brigando entre si. Porém, Baldur, por mais que apanhe, sempre regenera sua vida, afinal ele é imortal. Mas durante o confronto, Baldur dá um soco no peito de Atreus. E lembra daquele visgo que Kratos usou para consertar o suporte das flechas dele? Esse visgo acabou perfurando a mão de Baldur, cancelando a magia colocada por Freya. Nenhum objeto poderia matá-lo, exceto o visgo. É por isso que Freya condenou quando viu as flechas de visgo. Assim a maldição foi quebrada e Baldur foi derrotado. Quando Kratos ia matar o deus, Atreus pede para que seu pai não faça isso, mas Baldur odiava muito a sua mãe por causa da magia que ela colocou nele e tentou estrangular Freya. Kratos impede, quebrando seu pescoço. Freya fica com ódio de Kratos por causa disso e o amaldiçoa. Baldur, ele não parece ser bondoso aqui em God of War. Ele está na mitologia nórdica. Ele é um dos deuses mais amados e é considerado deus do amor. Depois do Ragnarok, é fadado a Baldur voltar para poder reinar entre os homens. Com Baldur derrotado e seus empecilhos saindo de seus caminhos, Kratos segue em frente com Atreus e finalmente conseguem chegar à tão esperada Terra dos Gigantes. Acabam descobrindo lá que Freyr, a mulher de Kratos, na verdade também se chama Laufey e é uma giganta, e que os gigantes são muito bons em profecias. Por isso Baldur perseguiu Kratos. Ele não estava atrás deles, e sim de Freyr, mas não sabia que ela já estava morta. Odin sempre quis o conhecimento de profecia dos gigantes, pois queria evitar o Ragnarok a todo custo. Qualquer profecia Odin colecionava. Em Jotunheim tem uma profecia toda estampada na parede que mostra cada passo realizado por Kratos e Atreus. Tudo já havia sido previsto. Porém, quando o filho vai na frente, Kratos vê um pedaço do desenho que Atreus não viu. Mostra Kratos caído nos braços de Atreus, com uma espécie de serpente ligando os dois, o que fica uma incógnita muito grande. Então eles chegam até o pico. Atreus descobre que seu nome seria Loki, de acordo com as profecias escritas nas paredes. Loki, na mitologia, é deus das travessuras e filho de gigantes. Kratos contra Atreus que seu nome ia ser Loki e acabou sendo dado de Atreus, que era um grande herói espartano. Ao chegar em Midgard, o inverno de 3 anos começa. Na profecia, quando esse longo inverno acabar, o Ragnarok se inicia. Devia levar mais de 100 anos para ele começar, mas Kratos acabou mudando os acontecimentos com a sua chegada. O fato de Atreus ser Loki
abre um leque de novas possibilidades e algumas diferenças, como vocês podem perceber. Muitas semelhanças com a mitologia e outras coisas são muito adaptadas à mitologia. E uma coisa aqui é o fato de Loki agora ser uma criança, quando na verdade Loki já existiria há muito tempo. O fato é que Loki teve 3 filhos. Um dos filhos é Hela, que controla Helheim, que já está viva no jogo, Fenrir, que é um lobo gigante, e a Serpente do Mundo. A Serpente do Mundo é filha de Atreus basicamente, pois Mimir conta que ela, durante a luta com Thor, pode ter sido lançada de volta no tempo. Quando a Serpente fala com Mimir, ela diz que Atreus é familiar para ela, o que quase comprova aí que realmente Atreus é Loki, vai casar com uma gigante de acordo com a mitologia e vai dar à luz a Cobra do Mundo. E no fim da sua jornada, ao chegar em casa, um ano se passa e Thor bate na porta de sua casa. O que será que Thor deseja? Não saberemos por enquanto. E assim chegamos ao fim da nossa saga aqui de God of War, da nossa grande história de God of War, com base em toda a mitologia nórdica, comparando aí o que mudou e o que não mudou em relação à mitologia. E é isso aí, mano. Foi uma história completa do jogo. Eu espero que vocês apoiem, deixando seu like aqui embaixo. Esse tipo de vídeo dá um trabalho gigantérrimo. Vocês não têm noção do tempo que leva pra escrever e pra editar isso aqui. Então deixa o seu like aqui embaixo. E se você não é inscrito, chegou agora aqui no canal, se inscreve aí pra acompanhar mais conteúdo aqui nosso. É isso aí, eu fico por aqui. Grande abraço a todos. Fui.